Você consegue imaginar o desespero de alguém que sabe que pode ser condenado à morte? Olha aqui, eu vou te passar o contato aí do Dr. Edson, por favor, liga pra ele, fala pra ele fazer alguma coisa, por favor, fala pra ele mandar a gente pro Brasil, a gente responder lá. Oiê, eu sou Carol Prado, jornalista do G1, e essa voz aí que você ouviu é da Mary Ellen Silva. Ela é uma brasileira de 21 anos que foi presa na Tailândia suspeita de tráfico internacional de drogas. Com ela também foram presos outros 2 brasileiros de 24 e 27 anos. Você deve ter ouvido falar nesse caso. Outros brasileiros já foram condenados e mortos depois de serem flagrados com drogas fora do Brasil. Eu vou falar sobre esses casos daqui a pouco. Também vou te explicar como são feitas essas execuções, que circunstâncias podem levar alguém a ser condenado à morte e o principal, quais são os países que aplicam esse tipo de pena. Você sabia que o Brasil tem a pena de morte prevista na Constituição para uma situação específica? Já já você vai entender isso. Antes, segue a gente aqui no canal do G1 não só para ficar informado, mas também para entender tudo o que é notícia. Nada como poder opinar sobre alguma coisa com embasamento, não é mesmo? Se gostar desse vídeo, já sabe, deixa seu joinha e compartilha ele com quem você quiser. O que está repercutindo por aí, o G1 explica. Bom, o inciso 47 do artigo 5º da Constituição Brasileira diz o seguinte: não haverá pena de morte, salvo em caso de guerra declarada. Isso quer dizer que se acontecer do Brasil entrar numa guerra, membros das Forças Armadas podem sim ser condenados à morte, pelo menos de acordo com a lei. O Código Penal Militar diz que isso pode acontecer, por exemplo, se um soldado pegar em armas contra o Brasil, ajudar um inimigo, incitar a desobediência da tropa diante de um superior, entre outros crimes. Nesse caso, a execução aconteceria por fuzilamento. Já para os tempos de paz, a pena de morte foi abolida no Brasil em 1988. A última execução de pena de morte que aconteceu por aqui foi no dia 28 de abril de 1876, na cidade de Pilar, em Alagoas. Nessa época ainda existia escravidão aqui no Brasil, e lá em 1835 o governo tinha criado uma lei para punir com rigor máximo os escravos que matassem ou que ferissem seus senhores. Um escravo, conhecido como Francisco, foi condenado à forca depois de ser apontado como responsável pela morte de 2 pessoas. Mais ou menos 2.000 pessoas se reuniram para assistir ao enforcamento dele em praça pública. Inclusive, vários senhores levaram seus escravos para que a morte do Francisco servisse como um alerta. Um relatório de 2020 da organização Anistia Internacional mostrou que 55 países ainda têm a pena de morte inscrita na legislação e, de fato, aplicam esse tipo de sentença. Nesse número não entram os países que, como o Brasil, citam a pena de morte na lei, mas não condenaram ninguém nos últimos anos. Segundo esses dados, foram pelo menos 483 execuções por pena de morte em 2020, em plena pandemia de Covid. Esse número não inclui os dados da China, que classifica como segredo de Estado essa informação sobre o total de execuções. A Anistia Internacional estima que mais de 1.000 pessoas sejam mortas por decisão judicial na China todos os anos. Esse número é maior do que o de todos os outros países somados. Entre os crimes que podem levar a uma sentença de morte na China estão assassinato, tráfico de drogas e corrupção. Irã, Egito, Iraque e Arábia Saudita vêm logo em seguida como países que mais matam por decisão judicial. Juntos, eles representaram quase 90% de todas as execuções conhecidas em 2020. Os motivos que podem levar a esse tipo de condenação são muitos: homicídio, espionagem, estupro, tráfico, corrupção. Em alguns países, até adultério e homossexualidade. Daí lembra que eu falei dos 3 brasileiros que foram presos lá na Tailândia? Pois é, na Tailândia, quem é flagrado com drogas pode ser condenado à morte, mas isso depende do tipo e da quantidade da droga. A heroína, por exemplo, é uma droga considerada de categoria 1, então ela pode render pena de morte. Já a cocaína tem categoria 2, a pena máxima prevista é a prisão perpétua. Mas o que os especialistas dizem é que a aplicação dessas regras depende muito da interpretação dos juízes locais. Os 3 brasileiros presos são a Mary Ellen, moradora de Minas Gerais, ela que fala naquele áudio que eu mostrei no início, o Jordi Befa, do Paraná, e um outro homem que não teve o nome nem o estado divulgados. Pelo que foi divulgado pelas autoridades tailandesas, funcionários do aeroporto de Bangkok encontraram com eles mais de 15 quilos de cocaína escondidos dentro de malas. O Itamaraty, que é o órgão do governo que acompanha a relação do Brasil com outros países, disse que está monitorando esse caso e prestando assistência aos envolvidos, só que ele não detalhou o que tem sido feito.
Em 2004, os casos de outros 2 brasileiros flagrados com drogas no Sudeste Asiático também geraram muita repercussão. Marco Archer e Rodrigo Goulart foram presos na Indonésia depois de tentarem entrar no país levando cocaína. Pelo crime de tráfico, os 2 foram condenados à morte e executados em 2015. O Ricardo Gallo, que é jornalista do G1, escreveu um livro sobre a história do Marco Archer, que foi o primeiro brasileiro condenado à morte e executado no exterior. Eu conversei com ele sobre esse assunto. O que foi determinante para que eles tenham sido executados foi a quantidade de drogas que foi apreendida com eles. Marco Archer foi cerca de 11 quilos de cocaína e o Rodrigo cerca de 6 quilos de cocaína escondidos. Também contribui o fato de eles terem sido presos num país muçulmano. A Indonésia tem a maior parte da população predominantemente muçulmana. Então é um país de leis mais duras e isso certamente contribuiu para o resultado. E qual foi o método usado nessa execução? Sempre o mesmo método é usado lá na Indonésia? Na Indonésia, as pessoas são fuziladas. Existe um pelotão que fica a uma distância de cada condenado, com 10 soldados mais ou menos, e apontam para o peito dele, para o peito de cada condenado. Existe todo um ritual para a liberação, para a efetivação dessa execução. O comandante da operação movimenta uma espada e quando ele movimenta uma espada significa que é o aval para atirar. Então, o condenado recebe um tiro no peito. Nem todo mundo desse pelotão de fuzilamento tem balas de verdade e eles não sabem exatamente quais armas estão carregadas, com balas de verdade e com balas de festim. O objetivo é não saber quem efetivamente deu o tiro fatal. Se ainda assim o condenado sobreviver, ele leva um tiro na cabeça. Existe uma lei na Indonésia que disciplina passo a passo esse tipo de execução. No caso do Marco e do Rodrigo, eles foram amarrados a uma cruz de madeira. Uma maneira bem cruel desse cumprimento da pena. No G1, claro, a gente vai continuar acompanhando essa história dos 3 brasileiros que foram presos na Tailândia. Qualquer novidade a gente publica lá em g1.com.br e também no nosso aplicativo no celular. Segue a gente aqui também no YouTube e se gostou desse vídeo, já sabe, deixa seu like e compartilha ele com os amigos. Um beijo e até a próxima.